Começando agora, mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Vem pro E-Show, Cid Alvarez! Olha o homem aí, gente! Tchim! Salute, grande Cid! Mas, Cid, a gente tem dois convidados especialíssimos hoje, hein? Sim. A gente tem o Marcelo Torres, feraça, fera na área de gastronomia. E a gente tem o nosso queridíssimo Luiz Gastão Bolognese. Como sempre, vai arrasar, vai ensinar muito pra gente aqui. É isso aí, grande Cid. Olha, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, né, que tá aí nos apoiando, né, que é a Grande Mistral. Aí, obrigado, Mistral, mais uma vez conosco aqui, apoiando o Vinho é uma Viagem. Vem pro E-Show, Marcelo! Olha o Marcelo aí, Tintim, Marcelo! Seja bem-vindo! Obrigado aí pelo convite, Flávio, Cid, amigos. Obrigado, vou tentar aí colaborar aí no que eu puder com vocês. Marcelo já topou nos ajudar a entrevistar o Gastão. E olha, o Marcelo entende de vinho, hein? O Marcelo sabe das coisas, hein? Então, o Marcelo já topou, vai ficar conosco aqui e vai nos ajudar a entrevistar essa fera que é o Gastão. Pro E-Show grande! Olha aí! Hoje são duas garrafas! Duas! Hoje grande! Seja bem-vindo, o homem tá com duas garrafas, rapaz. Ele é insaciável, esse Gastão. Olha isso, olha o Pinot Noir maravilhoso da costa do Chile, do Vale de Leida. Olha isso! Eu que gosto de cavalo de corrida, lá tem muito cavalo em Zapaiar, lugar maravilhoso. Meu Deus do céu! Você vai tomar as duas hoje, Gastão? Tem fila aqui em casa. Agora os vizinhos começam a tocar dos outros apartamentos, eles ficam seguindo esse negócio, é horrível. Eles vêm de pedir esmola, vêm pedir uma taça de vinho. Então vamos lá. Gastão, vamos continuar falando de Chile. A gente decidiu, como tem muito assunto, dividir isso em 3 programas. E esse é o terceiro da série, e eu já vi que tem muita coisa para falar. Então a gente vai falar hoje da região da costa chilena, a parte mais próxima do Pacífico. Não, mas antes disso, primeiro eu quero agradecer a todos, né? Hoje é até um dia mais especial, porque eu estou matando a saudade de um amigo, né? Eu conheço o Marcelo Torres há exatos 21 anos, né? Porque eu entrei na Expand no ano 2000, eu fui o diretor-geral da Expand e o Marcelo, sempre com uma pujança muito grande. Estou arrasado dele estar tomando cerveja hoje, mas ele quer dar uma de carioca, eu perdoo ele. Mas ele sempre teve as melhores adepinhos de restaurante do Brasil, tá? Eu sou testemunha disso. Então é coisa muito séria. Então é muito bom. Ô, Gastão, não, isso aqui é só para abrir os trabalhos. Isso aqui é para abrir os trabalhos. Lavar sempre tira, né? Lavar sempre tira. Agora vamos para coisa séria. Então é muito bom te rever, viu, Marcelo? Muito legal, obrigado, né? Gastão. Um prazer também revê-lo e lembrar um pouco daqueles velhos tempos que, quando a gente conseguia comprar aqueles grandes vinhos que não tinham valorizado dessa forma doida que valorizou, né? Foi uma mudança que houve nesses 20 anos, né, rapaz? Que saudade de poder comprar esses vinhos em caixa. É isso aí. Hoje em dia, para comprar uma garrafa, assim... É isso aí. Não tinha chinês e russo pagando qualquer coisa e o dólar era 1 para 1, né? E você foi perfeito, Cid, e a procura também, graças a Deus, né, para quem trabalha no ramo, né? O vinho ficou um negócio cada vez mais importante, cada vez mais, né, parte da vida. E o Brasil é um grande consumidor, né, de vinhos finos, então é um negócio muito legal. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês, falar que sempre o vinho é uma viagem mesmo, e você, Cid, é isso, tá? Eu dividi em 3, íamos fazer 2, eu decidi fazer 3 e você matou mais uma charada. Não deu para falar de tudo, mas também não vai dar para falar de tudo, então a gente fez isso. Então, só para destacar, foi muito difícil dividir o Chile, eu dividi o Chile, acho, de uma maneira assim, inédita, né? Porque primeiro nós falamos do sul de Santiago, né? Não falamos do Vale do Maipo, que é lá no centro de Santiago, e do Aconcagua, que é um pouquinho para o norte, mas decidimos fazer das regiões mais importantes, do Vale Central para baixo, chegamos até lá no finzinho, vocês veem sempre o meu mapinha aqui, né? Chegamos até aqui embaixo, no Vale de Bilbil, e aí eu falei, eu vou cortar, fazer um hiato, e vou falar dos vinhos da costa. Mas, de novo, da costa mais de Santiago, né, na realidade de Valparaíso, para o norte.
Quer dizer, ainda tem vinho mais para baixo também. O próprio Aurélio Montes tem um projeto hoje numa ilha chamada Chiloé, que nem aparece aqui no mapa, tá? É muito mais para baixo ainda. Então o Chile é uma das regiões onde os hunters de terroir hoje em dia se divertem, porque é um país que parece mesmo que é infinito, tá? E eu começo a introdução, meu amigo Cid, dizendo o seguinte, que esses vinhos da Costa, eu separei de propósito, são os vinhos, primeiro, que eu mais compro hoje em dia, de todos os vinhos do Chile, e tem sido os vinhos de maior apreciação minha, principalmente pelo frescor, né? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que acontece nessas regiões, tá? O principal destaque é isso, né? Eles chamam, a maioria deles, essas regiões de clima frio, e tem uma explicação muito interessante, porque nós temos, tem até a setinha aqui em cima, tem uma corrente de Humboldt, que nasce lá embaixo, no polo, e sobe, e ela que joga os ventos frescos para a costa. E tem muitos vinhos, inclusive o que eu estou degustando agora, que é esse do Montes Outer Limits, pra você ter uma ideia, o vinhedo fica a 14 quilômetros da praia, tá? 14 quilômetros do mar. Então, se a gente olhar no mapa mundo dos vinhos, realmente são vinhos coastais, né? Que eles estão nas costas. Então, escolhi essas 4 regiões, que ainda tem mais para falar ainda, e a gente tem assunto aqui para se divertir a noite inteira. Tanto que eu, conversando com os nossos amigos da Mistral, eu falei, já que esse programa vai falar de tanto vinho, e são vinhos que realmente me apaixonam, eu já escolhi 2 vinhos hoje para falar das 2 regiões que eu tenho uma paixão muito grande, tá? Beleza, Gastão. Vamos falar das uvas, então, começando aí, quais são as uvas aí que predominam aí nessa região? De novo, pergunta super legal, né? Tem bastante experimentos, né? Primeiro que a gente sabe que tem muita coisa de vinhas velhas, né? Também encontrada nessas regiões, mas a massa são de novas plantações e tem plantações muito fortes. Eu diria que 2 destaques absolutos são exatamente os 2 vinhos que eu escolhi aqui, tá? São 2, tanto um Pinot Noir, que é do Vale de Leida, que é ali um pouquinho ao sul de Valparaíso, nós vamos inclusive fazer dicas de restaurantes lá de Valparaíso, e em cima, mais ou menos deve ser uns 150, 200 quilômetros, que passa por Vinha del Mar, você sobe para a Concagua Costa, tem a região de Zapallar, que é um lugar maravilhoso, que inclusive eu também vou recomendar um hotel, um Relais Chateau, que eu fiquei lá hospedado. Então essas 2 regiões são assim, espetaculares e produzem um Pinot Noir, que é de Leida, também tem Pinot Noir da Concagua Costa, que foi o que eu escolhi, a Maina, que é do Garcês Silva, e do outro lado o Outer Limits, que é um projeto do Aurélio Montes, desenvolvendo, como fez o Eduardo Chadwick, do Aconcagua Costa, o nosso amigo Aurélio Montes fez lá em Zapallar. É isso, esses 2 vinhos têm uma história interessante. A primeira vez que eu provei esses 2 vinhos de hoje, que é da tua pergunta, um Pinot Noir e um Syrah, eu me encantei com os vinhos, tá? Fiquei absolutamente pasmo com a qualidade dos 2, principalmente com a tensão, com o frescor, com a acidez, que é essa conjuminação do terroir e que tem essa influência fortíssima dos ventos do Pacífico, tá? Então são vinhos realmente extraordinários. Das brancas, respondendo a pergunta, tem mais brancas, né? Mas o que eu tenho provado de lá, eu podia ter colocado inclusive a Viognier aí, porque a Viognier também é uma uva que tem coisas boas, principalmente mais para o norte, mas eu destacaria sem dúvida nenhuma que os melhores, tirando um que eu já apresentei aqui, que é o melhor Chardonnay do Chile, que é lá do Cachapoal, eu diria que hoje em dia os melhores Chardonnays disparados, os melhores Sauvignon Blanc disparados do Chile são dessas regiões, tá? Justamente pelo que eu acabei de falar, tá? São regiões que têm essa influência mais fria e que produzem vinhos com uma acidez vibrante, vinhos realmente espetaculares, tá? Mas eu vou destacar, inclusive, dizendo isso, ó, entre nós, o que eu mais compro hoje em dia dos vinhos da costa são os vinhos brancos. São coisas realmente classe mundial para mim. Já que o Gastão falou isso, sobre os vinhos brancos, eu também gosto muito de vinho branco. Eu queria que ele dissesse para a gente, e da importância dessas uvas brancas aí na costa, quais são os produtores que você mais gosta? Mas hoje você está falando de tinto, você fala dos tintos, mas me dá uma dica do produtor e do vinho branco desse que você está falando, porque eu agora já fiquei com água na boca de provar essa acidez, eu realmente fiquei muito curioso, tá? Muito legal. E só para complementar, Marcelo, a sua pergunta é o seguinte, todos que produzem esses brancos que hoje são de classe mundial, também produzem tintos, tá? Coincidentemente, é a mesma coisa aqui. Tanto o Garcês Silva, em Leida, produz, talvez, Marcelo, você fala assim, o Pinot Noir dele é consagradíssimo, mas eu te confesso que eu acho
que o Sauvignon Blanc dele, Barrel Fermented, e o Chardonnay deles são 2 vinhos ainda mais importantes. Qual é o nome do produtor? Garcês Silva. E o vinho, a linha de vinho chama-se Amaina. Eu conheço. Você conhece, né? Com certeza. E produz dos dois lados. E a mesma coisa, por exemplo, do Aurélio Montes, né? Que eu tô com Syrah, mas ele produz Chardonnay também muito legal, do Sauvignon Blanc. Então. Eu diria o seguinte, que dos produtores, né? Eu vou destacar, eu fiz esse corte no mapa, né? Então eu brinquei, né? Eu vou sair de Santiago, vou pegar lá a estrada rumo ao Pacífico. A primeira região que a gente passa é a região de Casablanca, que é talvez a região, por ser mais perto, que tem o maior número de vinícolas historicamente e que foram se desenvolvendo. E aí, Marcelo, conta para nós, se a gente pegar os grandes vinhos de Casablanca, tem um monte de tinto bom, mas eu diria que se a gente pegar o ranking, os melhores vinhos de Casablanca são os vinhos brancos. Aí a gente, se for reto, cai dentro do mar, virando à esquerda, a gente vai chegar no Vale de Leyda, que eu acabei de falar, também a mesma coisa, uma influência muito forte dessa corrente marítima de Humboldt, e eu visitei lá um espetáculo de região muito nova, né? Diferentemente de Casablanca, que já tinha mais tempo, e um lugar mais plano e também muito perto do mar. Ali, de novo, a dupla, o duo, é sempre esses dois duos. Grandes Chardonnay, grandes Sauvignon Blanc, grandes Pinot Noir e Syrah, tá? São os destaques dessa região. Tem Cabernet Sauvignon também? Tem Riesling também? Sempre tem. Mas eu diria que, genericamente falando, sem dúvida, o destaque são essas 4 uvas, tá? Esse da Montes aí é Chardonnay, não é isso? Essa aqui é muito legal, o teu ponto, assim. O Montes, ele é absolutamente extraordinário, porque é o que eu contei para vocês, né? A gente já falou do Montes, quando a gente foi lá para a região de Colchagua, é onde está o grande empreendimento dele, em Colchagua, lá que ele começou com Montes Alfa e família, e agora, como eu falei para vocês, ele faz vinho em praticamente todas as regiões importantes do Chile. Esse Chardonnay dele que está aqui, que eu provei recentemente, por um acaso ele é Casablanca. E por um acaso ele tem lá no sul, lá no sulzão, lá tem esse projeto que eu falei para vocês, que vai também plantar, já plantou inclusive, uvas brancas e uvas tintas também. Então o Aurélio Montes é esse coringa. E o vinho que eu estou provando dele é de Zapallar, que é o contrário. De vez de ser direto, passou pelo Casablanca, passou o túnel, Casablanca, chegou antes de Valparaíso, de vez de você virar para a esquerda, você vira para a direita. E aí começa a subir para o norte. Essa é a região do Aconcagua Costa, que eu falei bastante para vocês, e falei de Zapallar, e nós vamos chegar lá na província de Coquimbo, que aí já é quase 500 quilômetros de distância de Santiago, que tem uma outra região que vai ser destaque aqui hoje, que é a região de Limari. Tá? Essa é a mais antiga das novas que eu fiz recentemente. Então tá aí a minha foto matando a saudade do Aurélio Montes. Esse dia que ele apresentou esse projeto lá do Sul foi um dia muito emocionante, porque é um cara que não cansa, né? Tá sempre... Parece o Marcelo Torres, não para de inventar. Aí mais um empreendimento dos grandes, né? Estamos falando do Aurélio Montes, que é gigante, aí tem um empreendimento da Conchitoro. A Conchitoro investiu bastante no Vale de Casablanca, e conseguiu fazer um projeto, que é o projeto Conosur, que tem vinhos muito, muito, muito legais, tá? E aí também tem um destaque, tem vinhos de excelente custo-benefício, tá? Desde vinhos de realmente bom acesso, que é uma linha que eles chamam de bicicleta, até chegar nesse ósseo Pinot Noir, que é realmente um vinho, eu diria de novo, um Pinot Noir de classe mundial do Vale de Casablanca, tá? Um vinho que, inclusive, custa muito caro, tá? Isso deve estar custando perto de R$1.000 uma garrafa. Eu provei só uma vez até hoje, para vocês terem uma ideia. É um vinho raro, um vinho que não tem muita disponibilidade por aqui, apesar de ter. A gente sabe que se procurar, acha. Essa é uma vinícola que é exatamente no centro de Casablanca. Quem está indo de carro, já teve a oportunidade de fazer essa viagem de Santiago para Vinha del Mar, você passa em frente, é uma vinícola lindíssima, até tem capital, inclusive, estrangeiro, e eles fazem vinhos espetaculares. E aqui, de novo, para falar para o Marcelo, os vinhos da Veramontes brancos, na minha opinião, são superiores aos vinhos tintos, tá? São realmente muito frescos, e também tem uma gama desde os vinhos de entrada, que são baratos, até os vinhos mais caros, como esse Ritual, que já é o topo de gama. Ele tem um Primus também, que é um corte de várias uvas, esse Primus é tinto, também é um vinho muito gostoso, tá? E eu diria que é quase já do clima friozão mesmo, que você já está chegando perto do mar. Montesecano, esse é um projeto interessantíssimo, provei poucas vezes, mas é coisa top. É um produtor da Alsácia, que resolveu investir no Chile, lá em Casablanca também.
e produz alguns cortes, e talvez o vinho dele mais destacado, ele tem feito, inclusive, vinhos rosés, mesma coisa, brancos espetaculares, tá? Produção muito pequena, família Ostertag, lá da Alsácia, que tem esse projeto com um parceiro chileno e que tem feito vinhos realmente, eu diria, quase disruptivos, tá? Pela qualidade que eles têm e pelo estilo, tá? Isso, aí tem a Bodegas Ré, também é recente, não é uma bodega antiga, bem interessante, vinhos muito legais, eu até botei essa foto desse rosé, porque eu provei, eu achei ele uma delícia. E ontem, só para contar para vocês, né, porque eu não botei, não sei se eu botei nos meus top destaques de custo-benefício, eu provei o Bicicleta Rosé ontem, também do Casablanca, que é do Cono Sur, tá lá de cima. Então, os vinhos rosés de Casablanca têm sido muito gostosos e também muito acessíveis. Minha esposa, por exemplo, não gosta muito de vinho rosé, esse Pinot Noir ela gostou bastante. Rosé de Pinot Noir chama. Bem gostoso, como esse aqui da Bodegas Ré. Aí chegou outra família fortíssima, mesma coisa, tá? Eles são muito fortes lá no Vale do Maipo, a gente falou bastante dos vinhos deles. E esse cara tem um enólogo, que é o maior hunter que eu já conheci na minha vida. É um cara que anda milhares de quilômetros por ano procurando territórios novos e ele desenvolve. Esse aqui, um deles é esse Parcela 5, que é um Sauvignon Blanc. Eu acho que é o Sauvignon Blanc melhor que eu tomei no Chile até hoje, tá? Realmente é um espetáculo, tudo que o Marcelo falou. Eu fiquei curioso. Tem uma tensão mesmo, tem um frescor, tem aquele pouquinho de um verde, um pouquinho mais pronunciado se comparar com os da francês do Val do Loire, mas ele tem muita vida. Outro dia eu provei às cegas com a minha esposa, que eu sacaneio muito ela falou, uau, que vinhaço. Então é um vinho legal, que não é um custo assim legal, não é um vinho barato, mas é um vinho que de vez em quando dá para comprar. Eu comprei numa oferta. É gozado que esses Demartino são famosos pelos tintos, né? Tem tintos incríveis, mas de novo, olha que interessante, Marcelo, o melhor vinho deles de todos era um vinho lá do Limari, que eu vou falar já. Só que eles perderam o território, perderam a vinha, porque a vinha estava afundada para eles. O que eles fizeram? Botaram o cara para andar, saíram do extremo norte para o extremo sul. Hoje o substituto daquele vinho, quase tão bom quanto, eu não acho que é tão bom, eu acho que o Quebrada Seca era melhor, mas aqui embaixo é um vinho espetacular. Então eles são hunters, né? Diferente da França, onde o cara se especializa na Borgonha, né? O cara é borgonhês e quer morrer borgonhês. Ele senta ali e não sai também, né? E o Chile é o contrário, o cara vai atrás, que tem oportunidade demais, e o cara vai e procura terroirs incríveis. E também tem uma coisa interessante, falando dos tintos, os tintos da Demartino, Marcelo, legais, os últimos, são trabalho desse hunting, desse enólogo. O que ele faz? Ele descobre vinhas velhas de 60, 70 anos, que é do seu Manuel, lá no Vale de Maule, faz um acordo com o cara e começa a fazer o vinho com a uva do cara e dá resultados incríveis, tá? Com coisas muito diferentes, inclusive. Uvas diferentes, Sansô, faz com Carignan, faz coisas muito legais. Então você tem razão, os Demartino tem muito mais Demartino tinto bom aí no mercado também. Ventisqueiro, putz, legal pra caramba esse projeto, cara. Eu até me emociono porque fui no lançamento desse vinho também. Esse vinho foi desenvolvido pela Ventisqueira com um parceiro pequeno, que é um cara chamado John Duval. O John Duval foi enólogo do Penfolds, na nossa amiga Austrália, durante 25 anos. Ele fez 25 Grange. O Grange eu acho, e eu estou dizendo que eu acho porque eu já fiz umas 5 degustações às cegas de Syrah pelo mundo todo, e o Grange só fez uma vez segundo lugar. As outras 4 vezes ele ganhou de qualquer vinho Syrah de qualquer lugar do mundo. Então é espetacular. E esse cara fez essa joint venture e fez esse vinho aí, fez um tinto que chama Pangeia, que é de Syrah, e fez esse Eru também. Então esse Eru é um Pinot Noir dessa região. O Pangeia já é mais lá do sul, eu apresentei outros capítulos aí. Leida, eu me lembro, já faz bastante tempo que eu visitei a primeira vez, né? É uma sub-região dentro do Vale de Santo Antônio. Santo Antônio é um dos maiores portos que tem lá no Chile. É uma região praticamente inexplorada em termos de, assim, é muito plana. Inclusive eu fui lá visitar uma das vinícolas de lá. Depois até fui almoçar num clube de golfe lá, um negócio maravilhoso, assim, sabe? Muito novo, muito moderno. E com esse terroir super privilegiado, né? E dando essas delícias, principalmente de Pinot Noir, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Syrah, de lá do Leida, é bom, mas ele é muito forte, tá? Então, os Syrahs do Leida é questão de gosto. Para quem gosta de um Syrah Blockbuster, 14,5 de álcool, gordão, esse tem bastante por lá. Eu prefiro do Syrah mais elegante, que é um pouquinho mais para o norte. Chegamos ao nosso destaque de hoje. Eu lembro como hoje, faz mais de
foi na época que eu tinha contato com o Marcelo Torres, eu fui visitar o Chile pela Espanha e fui num restaurante, à beira do mar, e perguntei para a pessoa, o que você tem para me servir aí? Ela falou, eu queria que você conhecesse os vinhos da Garcês e Silva. E aí foi uma paixão à primeira vista, esse vinho logo em seguida veio para o Brasil, a Mistral começou a importar, e eu diria que, além de precursores, eles fazem vinho de extrema elegância. Esses dois, Marcelo, que você brincou, os dois brancos dele, o Sauvignon Blanc, Barrel Fermented, que é diferente, né? Já é um Sauvignon com mais corpo, mas que mantém essa acidez, essa tensão, e tem o Chardonnay dele, que é um espetáculo, tá? E eu estou aqui me deliciando com o Pinot Noir, que é um negócio realmente de classe mundial, e um dos grandes Pinot Noir do Chile, tá? Na minha opinião, é realmente muito bom. Aqui a garrafinha para vocês conferirem aí. Essa câmera do StreamYard, ela me maltrata, viu? Legal pra caramba, Casa Marim, olha, eu vim a uma viagem mesmo, esse Flávio é um filho da mãe. Flávio, é o seguinte, ó, Casa Marim, mesma coisa, um importador brasileiro, um cara que era até da indústria de construção, resolveu importar esse vinho, e eu, na época, já estava escrevendo para a revista Forbes, tudo, tinha saído do negócio, e me chamaram para degustar. É inacreditável a capacidade que esses caras... Então, e é uma mulher que toca esse negócio, tá? Uma mulher, chama Mário Lúcia, ela é uma craque. Tive o prazer de almoçar com ela aqui no Rufinos, em São Paulo, onde ela apresentou, acho que eram uns 12 vinhos, uma coisa incrível, tá? Lá tem Gewürztraminer também. Os Pinot Noir deles são disruptivos, tá? Eu nunca vou me esquecer que eu provei um Pinot Noir da região de Lleida, da Casa Marim, de 15,5 de álcool. Nossa. 15,5 de álcool. 15,5 de álcool. Para um Pinot Noir, é coisa que um borgonhês vai dizer, por favor, isso não é vinho. Isso aí você me traz outra coisa, porque isso eu não reconheço. Então, são coisas assim de muita intensidade, eu discuti muito com os meus amigos. Para quem gosta de Pinot Noir com mais pegada, e eu conheço muita gente que gosta de Pinot Noir com mais corpo, com mais, entre aspas, gordura, né? São vinhos incríveis, tá? Incríveis, incríveis, incríveis. Também faz um Sauvignon Blanc, que é o topo de linha, chama Cypress, que é um single vineyard deles, que é absolutamente espetacular, tá? Esse vinho eu nem sei o que aconteceu, se ele ainda está no Brasil, ou tinha esse importador, aí mudou, eu não sei hoje em dia com quem está. Mas é maravilhoso também. Vale a pena uma visita, inclusive. Lleida, essa foi a vinícola que eu visitei na ocasião. Para vocês terem uma ideia, era from the scratch, tá? Praticamente não tinha nada. Estava indo construindo a vinícola e, obviamente, tinha uma plantação já, um número de hectares importante. E eles começaram também a desenvolver diversas uvas, e eu diria que o destaque deles é esse vinho aí, que é o lote 21, o Pinot Noir deles, que é um vinho espetacular, tá muito especial, daquele estilo que eu acabei de falar também, tá? Não espere delicadeza, finesse, sim o Pinot Noir mais encorpado e mais gordo, como eu brinquei. Maravilha, Gastão, vamos lá. Vamos lá, esse, aí a brincadeira à parte, esse é o que quando eu remeti e falei do Syrah Porrada, é esse aqui. A vinha Matetica é uma vinha super importante, super legal, lugar lindíssimo também, vale a visita. Esse já tomou uma decisão de fazer vinhos com mais corpo, tá? Todos os vinhos deles, eu acho que já não faz uns 3, 4 anos que eu não degusto, mas sempre que eu degustei, esse aqui, esse Syrah, é muito bom, é o topo de linha aí da casa. É um vinho que tem uma estrutura e uma gordura também. Esse também é 14,5 de álcool, 15 de álcool às vezes. Tem bastante madeira, tem bastante intensidade. Obviamente tem mercado também. Eu ultimamente ando um pouquinho mais exigente e rumando um pouquinho mais para a elegância, né? Para os vinhos um pouquinho mais frágeis, vamos dizer assim. Mas esse aqui, por exemplo, com a maminha do Giuseppe Grill, vai cair muito bem também. Ah, boa! Já gostei da harmonização, já vou provar. Esse é outro Hunter, tá? É um enólogo super novo, eu nem lembro o nome dele. Esse cara inventou esse projeto chamado TH. A Undurraga também tem vinhos de norte a sul, leste a oeste, tá? E eu fui estudar e eu fiz uma degustação desses TH, se vocês terem uma ideia, é complexo, né? Você vai degustar o vinho, você não fica olhando toda hora o rótulo. E esse é do Casablanca, esse é do Lleida, esse é do Maule, esse é do Bio-Bio. Você fica doidinho. Aí eu fui levantar os meus alfarrábios aqui e encontrei vinhos deles da região de Lleida, de Casablanca, inclusive do Limari também. Então a Undurraga está super vasculhando o território chileno, trazendo novidades. E aqui é legal, né? Porque era uma vinícola super tradicional cá entre nós, né? Aquele jeitão igualzinho durante décadas e décadas, uma das mais antigas. E, ultimamente, os caras viraram de cabeça para o ar e estão trazendo cada vez mais novidade. Então, é para, como diriam os ingleses, né, to watch. Para a gente ficar esperto aí olhando. Outra novíssima, tá? Essa aí eu provei, acho que só uma vez e nenhum tinto, tá?
Eu provei só o branco deles. É um lugar que eu não visitei, porque eu acabei de falar, é novo, e todas as literaturas falam muito bem desses vinhos. E esse branco que eu tomei na ocasião, que era o Chardonnay, estava muito gostoso. Inclusive, era uma degustação de pupurri, de vários vinhos chilenos, e eu me lembro na época que me destacou esse produtor Ventoleira. E eu tenho vontade, de novo, de saber como é que eles estão, se já estão no Brasil, para ver se a gente consegue provar um pouco mais. Mas é mais um watch aí para nós, tá? O Ventisqueiro voltou, né? Com outro vinho de outra região, esse é de Casablanca. Esse vinho, inclusive, eu comprei recentemente, tá? Eles fazem cortes, e eles têm vinhos... engraçado, né? No caso da Ventisqueiro, eu prefiro os vinhos tintos, essa linha Grey deles. Não é uma linha muito cara, e sempre vinhos muito gostosos. E eles fazem vinho com muita Grenache, que eu adoro, fazem também com Mourvèdre, e fazem cortes, inclusive lá da região do Rhône. Então, sempre que aparece uma oferta, como eu gosto muito dos vinhos do Rhône também, eu sempre procuro. Então, eu sempre consigo comprar umas garrafinhas dessa linha Grey e tem coisas muito legais. Os brancos são bons, mas os tintos eu prefiro. Aí, chegamos na nossa nova sensação. Pra vocês terem uma ideia, essa região eu tive a honra de visitar em 2012, talvez. Ela nem existia ainda. Então, foi uma região que deve ter sido registrada como denominação de origem por volta disso, tá? 2011, 2012, alguma coisa desse tipo. E ela foi, entre aspas, eu brinco, né, deve ter sido inventada pelo Eduardo Chadwick, que é ali do lado, né, que ele está no Aconcagua, isso aí é uma extensão do Aconcagua Costa. Não tinham vinhedos, na sua grande maioria, e o enólogo dele, que é um craque, que é o Baitig, o nome dele, Francisco Baitig, ele se encantou pelo lugar, começaram a plantar, e os experimentos deram, de novo, vinhos com muita atenção por causa desse delta T, né, com essa corrente de novo do mar, da corrente de Humboldt, e produzindo vinhos incríveis. Esses são os vinhos que eu mais tenho comprado ultimamente, os vinhos da Aconcagua Costa, tá? Eles me fascinam, são realmente muito bons. E aí, já que eu falei em comprar, você já bota logo de cara para chutar o pau da barraca. Esses dois vinhos, respondendo a pergunta longa lá do Marcelo, esses dois vinhos são os vinhos do Aconcagua Costa, mais caros do mercado hoje, e eu diria para vocês que são os melhores, tá? Eles são de uma região que eles chamam de Pissarras. Pissarras é o nome do mineral da terra, né? E tanto o Chardonnay quanto o Pinot Noir são extraordinários, tá? De novo, o prêmio para os apaixonados por branco, o Chardonnay é um negócio que eu já diria assim, de cara, ele já é top 5 do nosso continente, tá? Ele entrou, já deve ter, talvez a primeira safra tenha sido 3, 4 anos atrás, no máximo. E esse vinho já entrou, já é top 5 do nosso continente. Pode botar em degustação às cegas com vinhos de Chardonnay do mundo inteiro. Você escolhe o que você quiser. Pode botar dos Estados Unidos, pode botar tanto do Russian River quanto do Napa, pode botar Chardonnay da França e de onde você quiser. Ele vai encarar. E aí vai ser a questão de gosto, porque tem uma delicadeza, uma finesse. É um trabalho, assim, espetacular desse enólogo, tá? Eu tenho uma admiração muito grande e eu tenho... Inclusive, eu estou falando isso para vocês porque eu fiz recentemente. Eu fui convidado por um produtor italiano para fazer uma degustação de Chardonnay pelo mundo inteiro. E eu escolhi um Chardonnay de cada continente, para vocês terem uma ideia. Eram 6 vinhos. E os vinhos, por exemplo, o vinho que eu botei foi do Catena. Foi um Chardonnay que, para mim, é top 3, vamos dizer assim. E ele encarou todo mundo. Teve gente que, inclusive, preferiu o vinho frente a outros grandes maravilhosos. Claro que o Marcelo Torres, se estivesse lá, ia escolher o Corton Charlemagne que eu escolhi, que realmente ganhou. Com certeza. O nome de Marcelo, tá, Marcelo? Aquele que você comprava bastante, entendeu? Eu tenho um fraco pela Borgonha. Eu sei, conheço, meu amigo. Eu também. Arboleda, vamos dizer assim, é o projeto, é Azures, é a marca, né? O branding, que é o nome, o sobrenome da família, e o Arboleda foi um projeto que, inclusive, nasceu lá no Colchagua, e eles migraram esse projeto do Arboleda para o Aconcagua Costa. E aí a gente tem uma gama, já aí sim, são vinhos muito mais acessíveis. Aqueles Las Pizarras, eles custam, eu tenho visto aí as ofertas, mais de R$1.300, o preço cheio daqueles vinhos. Enquanto esses da linha da Arboleda, que esses daqui, com todo respeito, são os que eu tenho comprado mais, esses vinhos aqui já são de um custo entre R$200 e R$300, dependendo da oferta, você consegue fazer um bom negócio. São vinhos absolutamente deliciosos, tá? Deliciosos. Eu diria que são os precursores do Aconcagua Costa e onde aquela brincadeira que eu fiz da tensão, da acidez, espetacular, tá? Vale a pena provar esses aí, principalmente já
num nível de um vinho que é premium, mas que tem um preço affordable, vamos dizer assim. Voltamos, chegamos lá no projeto de Zapaiar, aí eu depois vou fazer propaganda para vocês, eu fui visitar lá a região, o Zapaiar é uma região que ela é tão linda, que o hotel que eu fiquei é pé na areia. Nossa! Pé na areia, um relaxador maravilhoso. Quando eu digo pé na areia, que se você for, você vai cair no penhasco, né? Mas o mar está assim na frente da casa e é um relaxador espetacular. E nessa região que eu mais fiquei encantado, tinham várias áreas que criam um cavalo de corrida. E eu fiquei fascinado com essa região. E, de novo, essa região, quando eu fui lá, não existia. Em 2000, eu fui em 2000, primeira vez lá, foi em 2006, alguma coisa assim, 2007, tinham já projetos, mas não tinha nenhum vinho e muito menos a denominação de origem. Então, esses vinhos do Outer Limits, faz uns 5, 6 anos atrás, o Ciro da Mistral convidou para um evento que foi o lançamento do projeto Outer Limits. E aí eu escolhi de maldade mesmo esse Syrah, que foi o vinho que eu tomei na ocasião e estava absolutamente blockbuster, tá? E aí eu vou fazer até um disclosure aqui. Eu, normalmente, quando provo um Pinot Noir e um Syrah, que são equivalentes, eu tendo a preferir o Pinot Noir. Hoje, eu abri esses vinhos já faz bastante tempo, às 5 horas da tarde. Eu vou dizer para vocês, esse Syrah é um pouco mais novo, 2019, né, enquanto o Pinot Noir é 17. Fazia tempo que eu não tomava um Syrah com tanta verve, tá? Tô vendo, tá mostrando aqui o álcool para vocês, não, tem 14 de álcool. Mais pro outro lado. Isso. 14 de álcool, tá? 14. É um rótulo maravilhoso. E o legal é isso, é que você sente de tudo que você mais sente. Num vinho tinto, com bastante corpo, é o frescor. Então aqui parece que tem a assinatura mesmo desse louco aí, com esse nome bonito, que é o Sr. Humboldt, né? Que é essa corrente que dá essa geladinha ali na costa. Esse vinhedo fica a 14 quilômetros do mar, tá? 14 quilômetros do mar. Então, o hotel ficava 100 metros e o vinhedo a 14 quilômetros. Maravilha. Vamos lá, agora vamos entrar no Libari, né? Isso. Então, o que acontece? Só para brincar de novo, né? Difícil essa escolha, né? Saímos de Santiago, cruzamos, passamos por Casablanca, viramos à esquerda, visitamos Lleida, pegamos as trouxinhas, passando por Paraíso, Vinha del Mar, começamos a subir. Chegamos em Zapaiar, curtimos a vida aqui em Zapaiar, que é onde tem o projeto desse Outer Limits do Montes, e agora vamos subir uns 200 quilômetros para cima para chegar numa cidade chamada La Serena, já é outra província, a província de Coquimbo, que é uma região que eu também visitei nessa ocasião, mais ou menos 2005, 2006, onde ela estava nascendo. E aí sim tem o vinho que eu comentei lá, o Quebrada Seca, que eu vou ser franco para vocês, eu publiquei na Forbes na ocasião, na época, que foi o Chardonnay mais borgonhês da minha vida fora da Borgonha, foi esse vinho. De tanta delicadeza que ele tinha. Esse vinho era um vinho do De Martino, quando eu provei, eles perderam essa sessão, e essa sessão hoje é de uma empresa da Contitorro, tá? E tem outros produtores também, outros. Mas o principal dono desse vinhedo Quebrada Seca é a Contitorro, num projeto chamado Marcas de Limari, que nós vamos falar. E aí, o destaque dessa região chegou na hora certa, foi essa vinícola estava aí. Para quem não sabe, essa vinha, ela era, quando eu visitei, o dono era nada mais, nada menos que o senhor Luksic, que é o homem mais rico do Chile, é o dono do cobre, origem croata, que infelizmente nos deixou com 57 anos de idade. Tá? Tive o prazer de conhecer ele, e aí a gente vê mesmo que o nosso tesouro é a saúde, né? Ele podia comprar a saúde de todo mundo, mas infelizmente a dele ele não conseguiu. Fiquei realmente abatido com a história. E o projeto é lindíssimo. De lá para cá, quando eu cheguei lá, eu provei mais os vinhos básicos. E eu diria para vocês, de lá para cá, cada vez mais eles lançam vinhos espetaculares, tá? Por exemplo, esse Roca Madre, acredite se quiser, é um Malbec, que é um vinho antigo que eles encontraram, plantaram, e o vinho é espetacular. E o de cá, ele produz, na linha Talinai, que é a linha top dele, tirando tanto esse Roca Madre como outro que chama-se Payenne, acho, ele produz os vinhos Talinai. São de vinhedos únicos também muito próximos à costa, tá? A distância deve ser mais ou menos isso, 15, 20 quilômetros no máximo. E aí ele tem Pinot Noir, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Eu gosto dos três, tenho os três aqui na minha adega, adoro, e eu diria, destacaria de novo, o Chardonnay é uma delícia, tá? O Chardonnay é outro vinho, Marcelo, é uma boa dica para você provar também, que é bem gostoso. Tô vendo. Bem gostoso o vinho, vale a pena provar, que é diferente. Esse vinho não, parece que não tem importador no Brasil. Tinha e agora parece que está em construção, não sei onde ele está. Eu, inclusive, estou fazendo hunt aí para poder readquirir algumas garrafinhas aí, porque é muito bom.
Isso, ó, chegou o Marcas de Limari, que eu acabei de falar, né? Que foi o grande vinho que me tirou o endereço para olhar essa região com carinho. E eu fico muito feliz, né? Porque eu leio, vou lá fazer as viagens que o meu amigo Flávio manda eu fazer. Hoje mesmo fui, e eu fiz uma matéria destacando os vinhos do Chile. Eu destaquei o Vale do Limari, e a matéria é datada de 2006, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então é coisa já de 15 anos atrás, e o que essa região se desenvolveu. E ela se desenvolveu tanto que, na minha opinião, ela puxou as outras que eu acabei de falar, principalmente Zapaiara e Aconcagua Costa, tá? Que são logo para baixo, né? Antes de chegar em Valparaíso, que já tinha a Casa Blanca mais consolidada, e Lleida, talvez um pouco antes, mas é realmente as regiões que eu me fascino pela essa vibração dos vinhos, essa atenção que eles têm. Espetacular, tá, esse vinho. Faz tempo que eu não provo também, tá? O vinho não é fácil de achar. De novo, botei a Undurraga aí, a mesma coisa que eu comentei já lá antes. O enólogo deles faz o hunting, também está produzindo vinhos lá no Limari, vinhos muito legais. E eu acho que também é too watch, como eu falei. Eu não tenho visto muito no mercado também. Eu não sei exatamente quem é a importadora, mas eu sei quando eu provei e gostei bastante dos vinhos. Clos de Fous, esse é interessante. Esse é um projeto no maluco, que esse é mais maluco que todos, tá? É o Pedro Parra, que é um especialista em solos, tá? Ele já esteve aqui no Brasil várias vezes, e ele dá consultoria para praticamente, vai para as grandes vinícolas, e ele tem os projetinhos dele. E ele é a mesma coisa, faz vinho do norte ao sul, e aí ele é maluco. Comprei hoje um vinho dele. Ele pega um vinho do Limari, vamos supor, estou inventando agora, que é do norte, e corta o vinho com um outro vinho dele do sul de 3.000 quilômetros de distância. Ele faz uns vinhos meio forasteiros, tá? Coincidentemente, esse Loucura, ele tem uma coisa interessante. Eu comprei, é um vinho de excelente custo-benefício, e ele tem uma coisa que é rara hoje em dia, eu diria que está ficando cada vez menos raro, mas é o Chardonnay sem madeira, tá? Esse vinho é um Chardonnay que não passa por barrica, que é uma coisa que durante muitos anos ficou impossível, quase queria tomar um Chardonnay sem barrica. Hoje em dia já tem uma boa quantidade de vinhos com essa característica. É uma Chardonnay diferente, mais fresca, não tem aquele crispness que eu costumo escrever, que os americanos escrevem muito bem, mas sempre muito gostoso, né? Muito especial, mas mais straight, né? São vinhos muito longos, mas são excelentemente gastronômicos, e para você curtir ele, por exemplo, quer começar uma conversa, pode botar essa brincadeira aí, não tem problema nenhum. É um vinho bem legal mesmo, e esse Pedro Parra, ele tem uma joint venture com um outro cara chamado Massop, e ele também está envolvido naquele projeto do melhor Chardonnay da América Latina, que eu já falei no começo, do Cachapoal, que é o famoso Aristos do Quesada. Não há concorrência, tá? É o melhor vinho branco do nosso continente. Quem não provou, vende o carro, que não custa barato, mas eu diria que é muito melhor provar do que ter o carro, eu garanto. Gastão, primeiro não vá ao Chile sem falar com o Gastão, né? Porque ele mapeou ali o Chile de uma forma geográfica, ligada com a enologia, uma coisa impressionante. Eu estou até fascinado, eu estou curioso. Eu vi o Cid só tirando foto dos vinhos. De alguns. Eu vi. Gastão, eu não sei se é uma visão errada minha. Hoje, a América do Sul, vamos falar mais Chile e Argentina, produzem grandes vinhos. Você falou Chave, que é um craque, tem os Senhas, tem Alma Viva. Catena, Alma Viva, enfim, na Argentina também. Mas os grandes vinhos são excelentes, ninguém vai poder discutir. O Chave que faz aquelas brincadeiras de degustação à cega. Enfim, mas todos esses vinhos, eles ficam tão caros quanto os vinhos europeus. Eu acho que o grande charme da América do Sul foi na modernização das vinícolas, e eles conseguirem, tanto na Argentina quanto no Chile, produzir bons vinhos, como alguns que você falou, mas aí eu ia te pedir o destaque disso, bons vinhos por bons preços, porque isso é uma tendência, ninguém está muito disposto a ficar gastando fortunas com vinho. Então, é óbvio que é um prazer tomar um grande vinho, eu também prefiro muito mais um vinho do que um carro, mas você, no teu dia a dia, quem gosta de beber vinho como eu, que bebo praticamente todos os dias, quais são os vinhos que você considera que tenham um bom custo-benefício? Os vinhos que
nem seria custo-benefício, seja um bom preço e boa qualidade. Assim, para destacar assim, alguns pontos: bom preço, boa qualidade. Muito legal. Marcelo, sabe que eu gostei do que você falou pelo seguinte, eu concordo gênero, número e grau. Agora, eu também acho importante, né? Eu penso assim, em qualquer tipo de indústria que você tenha, né? Quem se dá bem de verdade é o cara que tem uma gama que ele pode provar que o produto dele pode ser high-end e ele pode ter um produto, vamos dizer assim, de custo-benefício, value for money, que eu uso muito esse termo, né? Melhor. Então, eu acho que o trabalho que os caras fizeram com esses vinhos carésimos do Chile foi exatamente isso, chamar a atenção de críticos e de pessoas, né, que são influencers, vamos dizer assim, e deixar claro que o Chile tem potencial para fazer grandes vinhos. E aí o nosso papel, né, acho que é o meu e o teu, é exatamente esse, o Chadwick, que eu amo, o Sem, que eu amo, o Alma Viva, que eu amo, o Closa Pauta, que eu amo, a gente tem em casa para uma ocasião especial, a gente ama, eu tenho a safra tal, fico doido. Agora, o vinho do dia a dia é esse vinho que você falou super bem. É o vinho que eu corro atrás todo dia. Eu acabei de ver aqui uma mensagem do André Balbi, do Guilherme Veloso, um abraço para vocês. O André Balbi falou que adora o Chardonnay Loucura. É um vinho que custa R$100 e poucos e eu acho que vale a pena destacar aqui. Eu fiz uma seleção, inclusive ele está já logo na... E esse Chardonnay que não vai na madeira, né? Esse não vai na madeira. Vale a pena. Eu gosto de Chardonnay que não vai na madeira. Aliás, eu gosto muito esses vinhos moderninhos que não vão na madeira. Eu acho que facilitam, inclusive, a introdução do vinho para as pessoas que não conhecem, os jovens que estão bebendo aí um monte de gin tônica, um monte de não sei o quê, com tanto vinho bacana, fresco, moderno para ser consumido, né? Não, perfeito. Muito legal e eu estou de acordo. Ó. Eu fiz essa seleção, Marcelo, dificílima de fazer, tá? Por quê? Eu sou engenheiro, aquela cabeça de engenheiro, eu falei, putz, eu tenho que botar... Eu falei de 4 regiões... Essa é a seleção? Essa seleção que eu fiz dos custos-benefício e eu botei de 4 regiões, entendeu? Então você fala assim, Gastão, só tem 2 de Casablanca? Eu falo, puta, tem outros 10. Aí eu tenho 2 do Lleida, tem um monte do Lleida. Não, mas é uma seleção, né? Não, mas eu me coloco à disposição, se depois a gente está aqui super aberto, né? O pessoal está sempre me contatando, vale a pena fazer esse hunting que eu faço com o maior gosto. Marcelo, meus 2 filhos estão namorando, esse é o Boia que está aqui. Os meus 2 filhos estão namorando. Eles trazem as namoradinhas aqui. Graças a Deus, aqui também tem gin, tá? Mas adivinha o que acontece quando vem na casa do tio Gastão? Todo mundo toma vinho. Claro. Então, vamos pedir uma comidinha japonesa? Vamos. Vai 3 garrafas de branco quando não abre a 4ª. Então, obviamente, o que eu faço? Eu faço um hunting de vinhos que são deliciosos e que não vão dar prejuízo. Esse é o charme. Na minha opinião, estamos absolutamente... Claro. Tá? Então, aqui, todos esses vinhos, eles variam entre 100 e poucos e 200 e poucos reais, tá? E eu destaquei, por exemplo, os vinhos que são vinhos legais, tá? Eu diria para vocês que Montes, por exemplo, que eu botei 2 aqui, um de cada vale, né? E ele encaixa, entendeu? Você quer gastar 200 e poucos pau, compra um Montes Alfa. Que, aliás, ainda tem um Montes Alfa Special Selection, que custa um pouco mais, que também, na minha opinião, grande custo-benefício. E esse, por exemplo, do lado, que é o Montes Limited Edition, é um vinho de 100 e poucos reais. Vale cada centavo. E esse é um, que tem outros 10, né? Como eu falei, né? Eles têm todas as regiões. Então, eu escolhi os que eu estou mais acostumado a beber. Destaquei o Pedregoso, né? Que é um vinho lá do Tabali, lá do Limari, lá de cima. Do lado do Loucura. Eles variam de preço, tá muito parecido. Eu, inclusive, comprei os Tabalis numa ofertona que teve. Eu paguei todas as garrafas, eu devo ter comprado umas 120, tá? Eu paguei por volta de R$70, tá? Puxa, eu vi que era 110 por 70. Eu comprei primeiro 24, depois mais 24, chegou uma hora, eu liguei e falei, ó, o que tem aí? Pega tudo. Manda pra cá. Você gostou? É isso aí. É o vinho do dia a dia, é o vinho tomar com a garotada e é isso aí. E outra coisa, Marcelo, que eu fiz aqui, tomei bastante cuidado, é fazer esse equilíbrio entre tintos e brancos, né? Você vê que o vinho que eu escolhi pro Cid e pro Flávio é uma delícia de vinho. O Boia é do Garcês e Silva, o mesmo que eu estou provando aqui, só que é uma linha mais affordable, tá? Esse aqui é um vinho de 300 pila. Esse daí é de 100 e pouco. Então, de novo, você fala assim, Gastão, uma coisa, outra coisa. Quer tomar um Pinot Noir gostoso? Toma esse Pinot Noir. Esse Boia. É investimento, tá? E você aí que está nesse ramo, para pessoas que gostam
do vinho mais leve, esse vinho vai harmonizar até com comida japonesa, tá? Dependendo da comida, uma pessoa que gosta de vinho tinto vai curtir, porque tem uma boa acidez, etc. Muito bem, vai muito bem esse boia. Eu escolhi outros 3 aqui do lado de cá, que são novidades, tá? Eu escolhi um Torrinho de Paredes, que é de Casablanca, que é um produtor que eu já conhecia lá da minha época da Expand, e chegou aqui no Brasil recentemente, eu tenho degustado, tenho adorado, também excelente custo-benefício. Botei um do Cono Sur, que eu tenho em casa também, que eu também fiz uma bela compra, e esse último, esse Salvaje, é um vinho interessantíssimo, Marcelo, você acabou de comentar dele, né? Ele é um vinho de Syrah com Roussanne, corte inédito. O Syrah com a Viognier tem o Côte-Rôti, mas esse é Syrah com Roussanne. E ele não vai na madeira. E eu provei esse vinho terça-feira. Um negócio assim extraordinário, tá? De pureza. Talvez uma pessoa que goste de vinho, que tem, né, mais estrutura por causa da madeira, etc., vá sentir falta de alguma coisa. Mas como eu gosto do ciclo, né, do círculo virtuoso, eu fiquei encantado. Então essa seleção aqui é uma seleção legal para quem quer conhecer o Chile. Brancos e tintos, Chardonnay, Sauvignon Blanc, e aí Pinot Noir, Syrah e cositas mais. Tem até Merlot aí com Pinot Noir. Então é uma seleçãozinha que o Flávio me dá um baita de um trabalho. Mas para os nossos espectadores, eu digo o seguinte: tem mais umas 50 dicas aqui para quem quiser, tá? Ô, Gastão, a pergunta é dicas de restaurantes. Legal. Aí, de novo, aquela história, né? Já faz tempo. Olha a tristeza que eu fui. Esse lugar, eu fui há muitos anos atrás. Foi um dos lugares mais lindos que eu fui, porque, de novo, ele é um pouco no alto e você vê o mar em Valparaíso, um negócio estratosférico. E você vê o sol, né? Porque o Pacífico é o contrário da gente, né? E o que mais me impressionou é que eu comi que nem um rei e eu fui com um produtor de vinho, então você imagina, né? Já tem aquele circo armado e aquela quantidade de vinho, e eu tomei naquela ocasião os melhores vinhos do Chile. Então é para vocês anotarem que é place to be. Eu diria que a culinária chilena não chega aos pés da culinária do Peru, em termos de pompa e circunstância, mas ela é excelente, tá? Ela não tem a pompa e circunstância. Você for comer, tanto que um dos grandes restaurantes lá de Santiago era o Astrid Gaston, que o próprio Gaston, meu xará, foi fazer lá o negócio dele, tá? E tem uma cevicheria maravilhosa lá em Santiago que vale a pena visitar, eu falei no nosso primeiro programa. Esse do Café Turri é um que é imperdível, tá? Esse é o Casa Higueras, também olha a vista da criança, uma vista bonita também, da cidade de Valparaíso, que dizem que tem as mulheres com as pernas mais bonitas do mundo. Alguém sabe por quê ou não? Não. Porque tem muita subida e muita descida, as mulheres fazem muito exercício, todas totalmente definidas, entendeu? Igual. Talvez por isso o nome seja Paraíso. Valparaíso! Esse é interessante, esse é mais para baixo, esse é no Porto, tá? Esse aqui é um negócio diferente, tá? É no Porto, embaixo, do lado do Porto, lá de Valparaíso, é um lugar mais rústico, mas cá entre nós é os lugares que eu gosto de comer, porque você sabe que o peixe daí, o máximo que ele tem é 2 horas que ele faleceu, né? Então não é que ele é fresco, ele é fresquésimo. Então é um lugar que vale a pena ir, sim, com uma vista muito gostosa e com uma maresia, que eu não diria carioca, porque é o Pacífico, mas é muito gostoso o ambiente também. Esse é o Gervasion, né? Isso. Esse é um pequenininho, um petit comité, esse já é mais classe mundial, vocês estão vendo ali lá, isso aqui é um frutos do mar, um dos meus favoritos, né? São os ostiones, que são as vieiras. Você come isso aqui lá, é super comum, e o Chile tem disso, né? Esses restaurantes todos têm frutos do mar, que infelizmente é na nossa costa, né? Porque a gente não tem a temperatura fria como lá. Frutos do mar realmente espetaculares. Eu, por exemplo, adoro os ostiones e adoro muito as matchas. E as matchas, infelizmente, não tem no Brasil, né? Tem coisa parecida, mas matchas só lá. E lá eles têm um prato desse restaurante, tem também, matchas à la parmesana, que são aquele marisco, né? Um marisco mais flat, que você bota o queijo parmesão e bota ele no forno. É um negócio espetacular. Eu já fiz contrabando de latas de matcha na minha mala uma vez. Deu vermelho, a mulher olhou para mim e eu falei, querida, é uma das coisas preferidas, não vem nem brigar comigo. Eu não vou revender matchas, não, tá? Ela me deixou passar. Maravilha, Gastão. E os hotéis, Gastão? Manda os hotéis aí. Hotéis, Elis, eu tive a honra, né, de ficar lá no Sheraton, essa maravilha, né, essa foto minha com lá o Valparaíso no fundo. É um hotel que tem uma infraestrutura espetacular, dentro do mar, né? É um lugar muito legal, e a cidade em si, Via del Mar, é uma cidade bem bonita, né? Eu acho muito agradável a cidade, e eles têm uma infraestrutura grande. Como eu fui num evento lá para vocês, eu não posso falar assim que o que eu comi lá, vocês vão comer se vocês forem no restaurante.
Mas tudo que foi feito lá, inclusive, viu, Marcelo, foi organizado pelo Eduardo Chadwick, tá? Dessas degustações, massa de senha, Chadwick, Dom Maximiano, etc. Eu passei lá 2 dias e depois rumei ao norte para visitar as outras vinícolas. Foi uma experiência espetacular. A comida também estava espetacular, tá? Muito bem organizado, negócio internacional. E é uma delícia, né? Eu, como trabalhei na IBM muitos anos, eu ficava hospedado muito no Sheraton do Rio. E eu só tenho boas recordações também, viu, Marcelo? Não era nada Mas tá um espetáculo. Foi todo reformado, tá muito bacana. Beleza. E o próximo aí, ó? Esse aí, aquele que eu falei que o Marcelo já tremeu. Esse, infelizmente, eu só passei uma noite e, infelizmente, estava o tempo ruim. Então, eu sofri porque eu não curti tanto a vista quanto essa infraestrutura maravilhosa. Esse é um Relais Chateau, a gente chegou no final da tarde, visitamos as instalações, teve um drink e tal, e depois teve um jantar espetacular, tá? Muito frutos do mar, e de novo, né, eu estava com um produtor de vinho, o cara ofereceu os melhores vinhos, etc. Então foi um lugar esse inesquecível, tá? Eu diria que aquele que eu recomendei para vocês lá, o Termas de Nahuel, que não são muito longe um do outro, né? Deve ser mais ou menos 200 quilômetros, um é no mar e o outro é para dentro, lá do Aconcagua. São os 2 lugares mais legais do Chile, sem falar do Oconcur, que foi o Close a Pauta, que eu tive o prazer lá de ficar 5 dias, e aí sim foi inesquecível, porque não são 5 estrelas nem 6 estrelas, são 10 estrelas, né? Mas esse Isla Seca, para quem quer curtir um lugar legal, com uma comidinha boa, é absolutamente espetacular. Maravilha, Gastão! Tá aí os contatos de Luiz Gastão Bolognese. Suas palavras finais, Marcelo, tá com Eu você. queria agradecer você, foi um prazer participar desse programa, achei muito bacana. É uma aula, né? E aprender é sempre bom. Pô, o Gastão, como sempre, mandando bem nesse mundo do vinho e com impressionante fluência e cultura e conhecimento geográfico e enorme sobre um espetáculo. Parabéns, Gastão. Obrigado pela aula aí. Foi muito boa. Conte comigo na próxima. As minhas palavras finais é que eu guardei agora para sacanear o Marcelo. É que o Marcelo, além de ser um grande negociador de vinho, eu adorava os restaurantes dele, né? E ele fazia lá os pratos da boa lembrança, né? E a minha mulher não gosta de língua. E eu queria comer... calma. Eu queria comer a língua do Giuseppe, porra. Eu trabalhava lá na IBM, não sei o quê, e eu escondi da minha mulher, fui sozinho comer a língua do Giuseppe para sair com o meu prato da boa lembrança. Então, Marcelo, eu só tenho boas lembranças. E é um clássico até hoje esse prato, língua ao fundo. Exatamente. Lembra? O teu prato até hoje aqui. E eu fechei muito negócio no Aioli, no Giuseppe Grill recentemente. Então, obrigado, Flávio, de novo. Cid, é uma viagem isso para mim. Marcelo, que bom que você falou as suas palavras, mas eu sempre digo o seguinte, que quem sai ganhando nessa história toda, de coração, sou eu. Porque vocês me propiciam a fazer essa ginástica. Eu entendo exatamente. É uma musculação cerebral que o Flávio me provoca. Ele dá o tema, eu fico doido, me dedico e depois falo, que delícia que foi. Muito bom, então, muito bom. Obrigado mesmo pelo prazer, foi um prazer te ver de novo, tá, Marcelo? Prazer é meu, Gastão. Vocês são show! Titi, um último brinde aqui, ó. Último brinde, eu com 2, um privilégio, ó. Titi. Saúde! Beijo!